Flamengo agora? Vamos falar do Flamengo. Nós falamos que o clima não vem bem, afinal de contas. Diego lesionado deixou a seleção, não atuou bem contra a Ponte. Flamengo perdeu para a Ponte Preta, perdeu a Copa do Brasil e tem pela frente nada mais, nada menos do que o grande clássico no Rio de Janeiro. Vem Fla-Flu pela frente. Então vamos fazer o seguinte, chega mais, Calheiros. Flávio Vinick pede passagem aqui no Bom Dia Fox com informações do rubro-negro carioca. Dá o F5 aí, Flávio Vinick. Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox. Bom dia, Calheiros, Lívia, bom dia a todos. A gente está aqui, na frente do CT do Flamengo, do Ninho do Urubu, porque a primeira parte do treino, como é de praxe, a gente não é liberado, a imprensa não tem autorização para acompanhar essa atividade. O treino começou às 9h30 da manhã e, segundo a assessoria de imprensa, lá em torno de 11h30 da manhã, só no fim da atividade, aí sim a gente tem autorização para acompanhar o trabalho do Rueda. Rueda vai ter realmente muito trabalho para ajeitar o time, para corrigir os erros, até o Fla-Flu, quinta-feira, dia 12, na outra quinta-feira. Então ele tem aí uma semana para trabalhar e corrigir principalmente os defeitos ofensivos do Flamengo. A gente fazendo uma análise do time sob o comando do Rueda, o Flamengo melhorou na parte defensiva. O Flamengo, sob o comando do Rueda, em 13 partidas, sofreu só 6 gols. Então teve um avanço no sistema defensivo. O problema está no ataque. A média de gols do Flamengo caiu bastante sob o comando do colombiano. O Flamengo, nessas 13 partidas, sob o comando do Rueda, fez apenas 14 gols. A média caiu em relação ao que apresentava com o Zé Ricardo. O time tinha uma média de quase 2 gols por partida, média de 1,87. Essa média caiu para 1,07. O Flamengo faz um gol só por partida, a média só um pouquinho acima de um gol por jogo. Esse é o principal defeito que o Rueda tem que corrigir. Só que aí vai esbarrar num ponto. O principal jogador de ataque do Flamengo, no caso o Guerreiro, não está participando da atividade, nem participa desse período de trabalhos para o Fla-Flu, porque ele está com a seleção peruana. E o Guerreiro ainda joga 2 dias antes do Fla-Flu. Então não dá nem para confirmar que o Guerreiro vai participar do Clássico. Vai depender, ele joga na terça-feira à noite. Tem uma partida lá em Lima, no Peru contra a seleção colombiana, que por sinal eram 3 jogadores do Flamengo nessa mesma situação. O Trauco também com a seleção peruana e o Cuejá com a colombiana. 2 dias antes, menos de 48 horas para o Fla-Flu. Eles vão ter que correr contra o tempo para poder participar do Clássico. Então isso tudo atrapalha esse trabalho que o Rueda vem fazendo. Ele tem que corrigir o ataque e o principal goleador, a referência do time, não está aqui treinando. Outro problema que ele ganhou, como todos sabem, o Diego, cortado da seleção brasileira, vai voltar. A gente até vai ter informações assim que o treino foi liberado, da real situação do Diego, da gravidade da lesão, quanto tempo o Diego fica parado, se tem alguma possibilidade dele se recuperar a tempo aí de jogar as próximas partidas do Brasileiro. No Fla-Flu, dificilmente o Diego vai ter condições de jogo, tanto que foi cortado da seleção. A gente imagina que o Everton Ribeiro é o substituto natural do Diego. Outras mudanças, alguns jogadores que não puderam enfrentar a Ponte Preta nessa última partida, na última derrota, vão reforçar o time do Fla-Flu. É o caso do Berrio, que estava suspenso, o Everton, que foi poupado, o que fortalece esse ataque. Provavelmente o Flamengo deve ter um novo trio de ataque no Fla-Flu em relação ao time que perdeu para a Ponte. Provável, com o Berrio voltando de suspensão, Everton de lesão e o Guerreiro vai tentar correr para jogar e reforçar o time também. O Flamengo teve essa mudança significativa no setor ofensivo, também porque o time começou a jogar de uma forma diferente com o Rueda. O Rueda passou a segurar mais os laterais. O Zé Ricardo dava liberdade, estourava na defesa, ele corrigiu esse problema e agora falta o apoio dos laterais para reforçar esse ataque do Flamengo. Portanto, até quinta-feira, muito treinamento por aqui e o principal ponto a ser corrigido, a finalização, o ataque, o poder ofensivo do Flamengo. Lívia, Calheiros. Valeu, Flávio Vinick. Já que você falou do ataque do Flamengo, será o nosso assunto agora no Bom Dia Fox. Tem um ótimo dia de trabalho. Se você conseguir, já do lado de dentro, uma imagem, aciona o Bom Dia Fox que o espaço é seu, combinado? Legal. Tá lá o Flávio Vinick acompanhando a manhã de quarta-feira do Flamengo e o Rueda com dificuldades para preparar o time, já que Cuejá, Trauco e o Guerreiro estão defendendo as suas seleções e o Diego tá fora. Agora ele citou o ataque, que diminuiu, a média caiu, já que o Rueda fechou a casinha ali atrás, cuidou da zaga, segura as laterais. Mas e o Guerreiro?
Flamengo com o Guerreiro, Flamengo sem o Guerreiro, é o que pode acontecer nesse Fla-Flu, vai depender de como o peruano volta da seleção dele. Tá aí a importância de Guerreiro no Flamengo, com ele. 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates, apenas 2 derrotas e um aproveitamento de quase que 60%. Sem o Guerreiro, Facincani, 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O aproveitamento cai para 36,7%. É a referência no ataque? Sem dúvida. Não é à toa que é um dos principais atacantes do Brasil, né? No caso, não o Brasil guerreiro peruano, obviamente, mas dessa condição no futebol brasileiro. Um jogador experientíssimo. Agora, o que o Rueda tenta fazer com o Flamengo é mais ou menos parecido com o que ele fazia no Atlético Nacional. Os dois laterais eram praticamente zagueiros, né? O Dias na esquerda e na direita o Bocanegra segurava muito nesse setor para que o meio de campo fluísse, né, com a bola, desse liberdade para os pontas, né, jogarem nesse sistema também de voltar um pouquinho mais sem você perder toda a estrutura de base defensiva, que foi justamente também o grande problema do Flamengo nessa temporada 2017. O Flamengo dava muito espaço nas costas dos laterais, tanto o Trauco sofreu muito, como o René sofreu bastante, na própria lateral direita também o Pará, o Rodinei, todos esses que jogavam no setor com o Zé Ricardo por essa liberdade de atacar, tinham dificuldade na retomada. Então eu entendo que o Rueda esteja consertando um problema que tirou o Flamengo de muitas oportunidades melhores na temporada. O grande problema é que, com essa troca, com esse rodízio grande de jogadores que o Flamengo tem feito nesses últimos tempos, o time não tem conseguido formar uma base. Então o que o Rueda precisa agora é estruturar taticamente a saída de jogo do Flamengo, para que esses que treinem ao longo desses dias façam com que o time consiga manter essa estrutura para a entrada desses jogadores que estão servindo às seleções e, obviamente, o Flamengo não perca a sua qualidade para o jogo do Fla-Flu. O que chama muita atenção, que cai demais, né, o aproveitamento do Flamengo sem o Guerreiro. Destaca para isso, né? Porque o Flamengo é um time de construção, né? Claro. É um time que gosta de ficar com a bola, é um time que geralmente, se a gente fizer um levantamento dos gols do Flamengo, ele constrói muito suas jogadas. Porque o Guerreiro vem buscar, tem né? essa virtude. Exatamente. Ele busca e mais, ele prende, ele segura a bola. O Flamengo fica mais tempo com posse de bola. Talvez isso possa explicar, né? Por que o Flamengo cai tanto de rendimento, o aproveitamento do time sem o peruano, né? Só que aí o Rueda tem um outro problema, não é só a ausência do Guerreiro no Flamengo, não. O Flamengo jogando fora de casa é um ótimo visitante para quem recebe o Flamengo. Opa. Porque não vem buscando os 3 pontos fora de casa. Olha, desde a 12ª rodada que o Flamengo não ganha jogando fora de casa. A última vitória foi em São Januário contra o Vasco em 1-0. De lá para cá, 2 empates com 2 gigantes, Cruzeiro e o Corinthians. E aí a gente tem a sequência de 4 derrotas. Um balaio na Vila, né? Um jogo com uma chuva de gols, 3-2 do Santos, 2-0 para o Galo, que não vem fazendo uma boa campanha em casa em 2017. E o Flamengo perdeu. Lembra? Primeiro jogo do Rueda. Ficou lá da arquibancada acompanhando as lambanças do Trauco naquele jogo. 2-0 perdeu para o Botafogo e o último agora, a Ponte Preta, 1-0, Facincani. E sem contar que com o Botafogo não é jogo fora de casa, né? É protocolar, Rio, porque é no Maracanã, né? Foi no Newton Santos. É verdade, foi no Newton Santos, mas Rio de Janeiro, mas enfim. E foi aquele jogo com apenas 5 mil torcedores, enfim, uma vergonha, inclusive. Agora, o que explica esse Flamengo inconstante é justamente muitas trocas na escalação do Flamengo ao longo do ano. O Flamengo não teve um time base. Uma hora na Copa do Brasil joga um time, porque não pode inscrever mais do que outros jogadores que foram contratados, Diego Alves, Giovani, Everton Ribeiro. Na Sul-Americana, uma outra equipe. No Brasileiro, o Flamengo mesclava todo mundo, porque hora jogava a Sul-Americana, hora jogava a Copa do Brasil. Então vou poupar para não machucar ninguém, não correr o risco de perder mais jogadores. Então, assim, o Flamengo utilizou mal o Campeonato Brasileiro. Se utilizasse o Brasileiro para acertar o time, fazer essa base e não apenas por pensar em outros torneios, o Flamengo talvez tivesse uma melhor sequência, uma melhor rodagem dos jogadores e, obviamente, já uma estrutura pronta. Agora, eu estava prestando atenção no Facincani, Calheiros, é no mínimo conflitante isso que o Facincani falou, e eu concordo, não tem uma base, mas todo mundo fala que um clube, um time, precisa ter um elenco para girar. Claro. Ou seja, o Flamengo tem elenco para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil e para o Brasileirão, tem um rodízio e esse rodízio não se encontra. Tem time para as 3 competições, tem elenco.
mas quando precisa mesclado, não funciona. Ou seja, é bom ter um elenco tão farto assim, porque então, aqui não está dando certo. As pessoas, Lívia, confundem o seguinte: ter o elenco para ter vários times, está errado. O elenco é para que quando você perde um jogador do time, aquele jogador seja bom o suficiente para substituir. Isso é o elenco. Não é assim, eu tenho um time bom reserva, um time titular, então quando eu quiser eu jogo com reserva, com titular. Não, tá errado. O elenco é para que você fique com o time titular rodando, jogando, e numa eventual necessidade, uma suspensão, uma lesão ou uma prevenção de um jogo que seja muitíssimo importante, uma decisão, alguma coisa, você coloque um outro jogador sem perder a estrutura do seu time. Que é isso que os principais clubes europeus fazem. Na Europa a gente confunde muito, o Barcelona tem elenco, o Bayern tem elenco, o Real Madrid tem elenco, não. Eles têm um time com bons jogadores para substituir um eventual principal jogador quando se machuca ou quando não pode jogar. É simples. Por isso que a CBF também tem que rever para 2018 essa questão das inscrições na Copa do Brasil se encerrarem em abril. Muito e cedo. As fases quentes no segundo semestre. Mas isso será revisto, porque isso prejudicou demais clubes como o Flamengo, o próprio Palmeiras, o próprio Galo, né? Times que montaram grandes elencos e de repente não puderam, né, utilizar. Quais os times que têm sucesso? Exatamente. Aqueles que têm primeiro um time, depois um elenco. Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, esses times que são montados, que você conhece do 1 ao 11, são os que têm sucesso. Depois você pensa em elenco. Muito bem. Felipe Facicani, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Bom Dia Fox. Te aguardo numa outra oportunidade. Sim, mas vamos com informação. Claro, vamos seguindo sempre, com informação aqui no Fox Sports, porque vem aí o Central Fox de primeiro, Fox Sports de primeiro e na sequência mais Bom Dia Fox.